beleza, meu povo. São 6h26. Já deu o horário, podemos começar. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa revisão. Num horário um pouquinho diferente do que estávamos acostumados. Mas os ossos do ofício nos obrigam a fazer isso. Já que a ideia seria que a nossa aula fosse de 2 às 4. Só que aí 2 horas amanhã, você já está terminando a prova, ou a maioria já terminou a prova, então não faz sentido fazer revisão depois da prova. Então resolvi gravar essa aula hoje, né? Então já fica o aviso, se algum de vocês tiver algum problema de conexão ou precisar sair, né? Aquela velha janta, pode ficar tranquilo, certo? Já fiz a chamada de vocês aqui. A aula vai ser gravada e junto com o material que eu acabei de postar no Classroom, então se você entrar lá agora, tem um PDF que eu coloquei com 6 questões. Só que essas 6 questões eu já resolvi. Então tem lá a questão e o jeito que resolve ela. Então acabei de postar lá no Classroom. Se você abrir, você vai encontrar 6 questões, 3 de força e 3 de campo, toda resolvida, né? São modelos que você pode utilizar aí tanto para a prova como para o Enem, questões no geral, beleza? E na nossa revisão aqui a gente vai tentar rever essas ideias, né, tanto de campo quanto de força, resolver algumas questões, tirar algumas dúvidas, tranquilo? O que eu acho mais interessante dessa aula da noite, talvez mais do que a da tarde, é que só estamos nós, então estamos em casa, né? Não tem, deixa eu só conferir aqui as pessoas, olha, não tem nenhum outro professor, não tem ninguém da gestão, então a gente pode esculambar em paz a matemática, não vai ter ninguém para achar ruim, eu acho, então a gente pode ser mais feliz. Não é bom, né? Poder esculambar. Dá uma paz de espírito tão grande. Vocês não acham, não? Tu é doida. Mandar a matemática para baixa da égua é tão bom. Então, deixa eu projetar minha tela para vocês. Vocês conseguem me escutar ainda? Tá? Então pronto. Eu acho que ódio não, Kailane. É algo a mais do que ódio. Trauma pode ser. Pode ser. É porque é engraçado. Até comentando esse negócio da matemática antes de antes da gente começar a revisão, é que quando eu estava no ensino médio, que nem vocês agora no 3º ano, eu me achava bom de matemática, sabe? Tipo, nas aulas de matemática eu não tinha dificuldade. Lógico, não era fácil. Mas eu conseguia entender as ideias, eu conseguia fazer as questões. Eu achava que matemática e a gente tinha uma relação boa, sabe? A gente era feliz juntos. Aí eu inventei de fazer física na UFC, Universidade Federal do Ceará. E quando eu tive a minha primeira aula de matemática lá, né, que lá não chama de matemática, a gente chama de cálculo, eu olhei de longe e eu percebi que eu não entendia porra nenhuma. Quando eu comecei a estudar, né, quando eu comecei a olhar de perto, parecia que eu estava de longe. Então, a partir daí eu descobri que eu estava num relacionamento abusivo com a matemática. Aí cortamos laços a partir de então. De quê? É tipo isso. Só que eu espero que vocês pelo menos tenham mudado um pouquinho essa filosofia, né, do gostar de física. Não, eu sei, é natural. Eu tô até acostumado com a reação. Acho que eu falei isso pra vocês. E falando em física, tu me lembrou de outra coisa importante. Pelo fato de muita gente não gostar de física, tanto no 1º como no 2º ano, né, por diversos motivos aí, tem uma galera que estava marcando comigo, posso até estender o convite para vocês. Então, o pessoal da Caponga, a gente estava pensando em montar alguns grupos de estudo nas férias, né,
de aulões para o Enem. Só que eu não quero falar nada sobre eletricidade, que é um assunto que a gente já está estudando. A estudar uma coisa que a gente já está estudando não faz sentido. Então a ideia era mais relembrar coisas do primeiro e do segundo ano que vocês tivessem dificuldade. Certo? Então, se vocês tiverem interesse, vocês me dão um toque depois no PV, que eu vejo como é que eu adiciono vocês nesse grupo. Aí até bateu com a ideia que eu estava tendo com o Matheus, da gente montar mesmo uns aulões extras. O Matheus é meu irmão de outra mãe, que dá aula de química lá na profissional, da Edson Queiroz, sabe? Excelente professor de química. Muito massa a aula do Matheus, muito massa. Não é incrível a aula do cara? Muito massa. Rap, funk, reggae, pagode, sertanejo. O cara é muito bom, é muito bom. Então a gente estava tentando montar uma parada dessa, né? Um projeto desse nas férias. Então se a gente conseguir também, a gente vai tentar organizar direitinho, né? Tentar trazer alguns convidados para a gente fazer um momento diferente, né, com vocês aí nessas férias. Porque, é aula pro Enem. Mas, querendo ou não, o Enem tá aí, né? Bora que seja adiado. E sendo adiado, eu ainda acho que ainda seja um pouquinho pior para vocês. Porque, tipo, a gente fica nessa pressão daqui para dezembro, pressão estudando. Quando o cara chega em dezembro, spoiler, vocês vão estar pela hora da misericórdia. Vocês vão estar pedindo a Deus para acabar. Porque é natural esse cansaço, sabe? Aí o meu medo é, o cara chega em dezembro pedindo a Deus para acabar e se desliga das coisas. Só que se o Enem for adiado, sei lá, para junho, você vai passar de janeiro até junho sem querer estudar, porque você quer descansar também. Aí o medo de você chegar em dezembro até no nível legal, mas aí querer relaxar e se perder para a prova. Não é normal, até demais. Eu passei por isso também, é por isso que eu falo isso para vocês. Na verdade eu passei pelas duas fases. Em algum momento nesse ano eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu cheguei nas duas fases. Na fase do desespero, que eu estudava 14 horas por dia e trabalhava. E a outra fase, do não pegar um caderno, num livro, de encostar numa caneta, minha mão começava a tremer. Eu não queria estudar de jeito nenhum. Então eu passei pelas duas coisas, eu sei muito bem como é essa parada aí. Certo? Mas vocês vão conhecer melhor minha história pra frente. Então vamos lá, meu povo. Voltando pra aula. Né? Às vezes tem essa vontade. Eletrostática. Negada, eletrostática é simplesmente um nome bonito na física que a gente usa para tratar de cargas elétricas, certo? Então, em resumo, tudo que a gente vai falar, falou no primeiro período, vai falar aqui hoje, como um resumo do segundo período, é sobre cargas elétricas, beleza? Então, a primeira coisa que eu queria relembrar com vocês sobre a eletrostática é essa ideia do campo elétrico. Então, antes da gente dizer o que é um campo elétrico, vamos aqui comigo, certo? Pegar palavra por palavra. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. O que é um campo? Um campo qualquer, genérico, não precisa ser elétrico. O que é um campo? Quem é que pode me falar aí? Ou no microfone ou no chat, estou acompanhando os dois. Eu estou num campo. O que é um campo? Campo geral. E aí, meu povo? Bora? Campo. O que é um campo? Campo de futebol serve para quê? Quem vai? Pronto. Jogar, é isso aí. Pronto. Quando a gente pensa na ideia do campo, campo é um espaço. Campo de futebol é o espaço onde você joga futebol. Se o cara fala um campo de golfe, é o espaço onde ele joga golfe. Quando o cara fala... vai ter outro campo.
O campo de plantação é o espaço onde ele planta. Espaço é a mesma coisa que local, certo? Então, falar de campo é falar de um espaço, falar de um local, beleza? Aí qual é o grande lance? Se esse campo, se esse espaço é elétrico, o que é que tem que ter para ser elétrico? De onde vem essa energia? Quem é essa pessoa, quem é essa coisa que dá energia? Pronto, a Emerson jogou aí no chat. Tem que ter uma carga. É isso aí. Sempre que você pensar na ideia elétrica, a energia elétrica é porque tem carga nesse negócio. Tem aquele próton, tem aquele elétron que está dando essa energia, certo? Então, olha as duas palavras. Campo é um espaço elétrico, quer dizer que nesse espaço tem uma carga, certo? Então, no resumo, o que é um campo elétrico? Bonitinho para vocês. Vou até apagar isso aqui. Apaga e desgrama. Campo elétrico é um espaço que foi modificado por uma carga elétrica. Desgrama. Pronto. Campo elétrico é um espaço que foi modificado por uma carga elétrica. Ronte, modificado como? O que é que aconteceu nesse espaço? Daqui a pouco a gente fala, mas a primeira ideia é essa. Campo é um espaço. Se é elétrico, é porque tem carga. Então a definição, se alguém me perguntar o que é um campo elétrico, é isso aí que eu coloquei. Ó. É um espaço que foi modificado por uma carga elétrica. Beleza? Então o primeiro print que vocês têm que tirar é desse daí, da definição de campo elétrico. Essa definição é importante porque muitas vezes, quando a gente está fazendo questões de teoria, é nessas definições, se a gente mudar uma palavrinha de canto, muda o sentido da coisa. Então é sempre muito importante vocês associarem esse significado, certo? Campo é um espaço, elétrico é porque tem uma carga. Então é um espaço que foi modificado por uma carga. Quando a gente fala modificado, basicamente o que a gente quer dizer é sobre as linhas de campo, certo? Só para relembrar, linhas de campo, ele diz como é que é o desenho do campo elétrico. O que é que eu tenho que saber dessa parte aqui? Pensa. Campo elétrico é o espaço que foi modificado pela carga. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma carga. Então, vou desenhar aqui uma carga. Certo? Lembrando que quando eu falo de carga, tanto faz se ela for negativa ou se ela for positiva. Carga é carga, certo? Qual a diferença só? Ela é positiva quando ela tem mais prótons. Ela é negativa quando ela tem mais elétrons, certo? A única coisa que ela não pode ser é neutra, porque neutra ela não faz nada com ninguém. Então, neutra não pode. Ou positivo ou negativo. Então, vou colocar aqui uma carga positiva, certo? Então, o que é que essa carga positiva faz? O espaço ao redor dela vai começar a ser mexido, vai começar a ter energia naquele espaço. Então você já sabe até melhor do que eu. Se a minha carga é positiva, o campo elétrico dela é saindo da carga ou é entrando na carga? Boa, garoto. Toda carga positiva tem linhas de campo saindo da carga. Então é como se toda a energia que tivesse naquele espaço é daquela carga para fora dele, certo? Então, carga positiva está aqui em cima, vocês tiraram o print.
tem linhas de campo saindo da carga. Certo? Então, tá aí o print da primeira parte. Toda carga positiva tem linha de campo saindo da carga. A energia da carga para fora. Beleza? Foi o print. Tranquilo até aqui? Então vamos embora. Segundo exemplo. Todo o campo elétrico é um espaço que foi modificado por uma carga. Então eu vou colocar outra carga agora, só que agora negativa. Então acontece a mesma coisa. Ao redor dessa carga negativa, o espaço se modifica por causa da energia daquela carga. Só que se a minha carga é negativa, as linhas de campo são entrando ou saindo? Show! Então toda a energia daquele espaço é como se tivesse entrando naquela carga. Entrando. Certo? Então, segunda observação. Cargas negativas não vai caber. Cargas negativas possuem linhas de campo entrando na carga. Top. Toda carga negativa possui linhas de campo entrando na carga. Então taca aí o print, que é a segunda informação. Se eu sei que o espaço é modificado, eu tenho que saber como é que ele é modificado. E agora a gente já relembrou. Sempre que a carga for positiva, é daquela carga para fora, né, saindo da carga. Se a carga for negativa, é daquele espaço para dentro, é entrando na carga. Aí, para vocês poderem visualizar um pouquinho melhor, eu separei aqui também uma animaçãozinha para vocês entenderem essa ideia do espaço ser modificado e das linhas entrando e saindo nas cargas. Dá para ver minha tela preta aí agora? Tá? Pronto. Imagina que essa tela preta aí é como se fosse o vácuo. Né? Tá tudo preto porque não tem nada. Não tem nada no espaço. Não tem carga, não tem corpo, não tem nada. Ninguém. Não tem energia, nada. Vácuo. Mandar a mensagem OI com 3i, a pessoa ter os dois tracinhos azul e só. Vácuo, total. Só que olha o que acontece se eu pego aqui, ó, uma carga positiva, ó, vermelhinha, e coloco nesse espaço. Aí aqui, esse programa está me dizendo como é que seria a energia dentro daquele vácuo. Sem a carga, que agora não consigo mais tirar, infeliz. Paga, desgraçado. Pronto, consegui. Sem a carga, o espaço está lá. Não tem nada nele, nada acontece. Quando eu coloco a minha carga, ó, pá, surge uma energia e o ponto central dessa energia é justamente a minha carga. Agora se liga, minha carga foi positiva. Então todas as setas que aparecem da energia é da carga, ó, saindo dela. Da carga, ó, saindo dela. Da carga saindo para todas as direções. Certo? Se eu fizer essa mesma coisa com a carga negativa, o espaço não tem nada, tá todo preto. Aí eu venho com a carga negativa e pá. Então, de novo, ó, a carga modificou o espaço ao redor dela, só que nesse caso está ao contrário. Todas as setas lá do espaço estão apontando para a minha carga. Então, quer dizer, é do espaço entrando na carga.
porque ela é uma carga negativa. Deu para sacar a ideia? Deu? Show. Aí tem outra coisa que eu só quero chamar a atenção de vocês também. Ó. As setas são mais fortes, a cor é mais viva, perto da carga ou longe da carga? Perto da carga, né? Tanto na negativa, ó, aqui é bem forte, bem branco, só que quando vai se afastando, ela vai escurecendo, 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 até ficar preto total. Vai sumindo, justamente. Se pegar a positiva, a mesma coisa, ó. Primeiro é forte, é bem vivo, aí quando vai se afastando, vai escurecendo, 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 até se apagar por completo. Porque o campo funciona assim. Toda a energia daquele espaço é ali perto daquela carga. E quando a distância vai aumentando, vai ficando cada vez mais fraco, até sumir por completo. Certo? Justamente do mesmo jeito que o campo é para nós. Toda a energia ali naquele espaço, quando a gente se afasta, vai ficando mais fraco, cada vez mais fraco. Certo? Aí outra informação sobre linhas de campo que eu falei para vocês. Eu posso ter duas linhas no mesmo espaço? Sim ou não? Beleza, Leísa. Não. É talvez a informação mais importante das linhas de campo. Além de saber que positivo sai, negativo entra, é saber que elas nunca se cruzam, porque o espaço é um só. Eu só posso ter uma linha em cada canto. Ou seja, quando eu tenho campos elétricos que se unem, que eles se juntam, eu produzo uma força de atração, né? Porque eu estou juntando tudo. Quando eu tenho campos que se repelem, é porque essas linhas de campos vão se desviar uma da outra. Para não ficar o meu desenho, que é muito bonito, mas eu gasto a tinta do meu pincel, eu vou usar o mesmo programa para mostrar para vocês. Então vou colocar aqui uma carga positiva, pá, todas as linhas saindo dela. Aí perto dela, vou colocar uma carga negativa. Não soltei ela ainda, certo? Olha a diferença que vai acontecer nesse espaço quando eu soltar, beleza? Então se prepara. 3, 2, 1, foi. Deu para ver a diferença aí no espaço? Vocês conseguiram notar? Ó, fazer de novo. Ó. Vou colocar uma carga positiva, né? A gente já sabe o que acontece. Positivo, as linhas saem. Aí só está saindo e vai indo-se embora. Quando eu colocar a carga negativa, ó, 3, 2, 1, foi. Aquelas linhas que antes saía e ia-se embora, agora não vai mais se embora. Tudo que está saindo do positivo, saindo, começa a desviar e começa a entrar no negativo. Eu não sei o que é o campo da carga positiva, eu não sei o que é o campo da carga negativa. O campo ele se juntou numa coisa só, saindo do positivo e entrando no negativo, certo? Do mesmo jeito, se eu colocasse duas positivas, ó, positiva, as linhas saem. Aí eu venho com outra carga positiva, então vou deixar longe primeiro. Olha o que acontece, ó. Desse daqui está saindo, desse outro também está saindo. Aí se esses dois continuassem, aqui no meio ia bater. Só que para não bater, o que acontece? Ó, você nota que a linha que vem aqui da direita começa a desviar, a linha da esquerda começa a desviar também, e aqui no meio não dá para enxergar quase nada. É porque é como se eu não tivesse campo naquele espaço. E se eu colocar a carga mais perto uma da outra, ó, eu começo a notar que isso vai acontecendo tanto se ele está longe como se ele está perto. Essas cargas vão querer se desviar para uma não bater na outra, certo? Então, num espaço, eu só posso ter uma linha de campo. Do mesmo jeito, se eu colocar mais uma carga aqui no meio, todo o espaço se modifica, certo? Seguindo sempre a regra.
Toda carga positiva, as linhas saem. Toda carga negativa, as linhas entram. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Foi de boa. Show. Então deixa eu encerrar essa parte e voltar para minha tela para vocês. Olá, Paola. E falar muito bem da sua live de São João, apesar de não ter podido participar. Né? Deu o que falar, rapaz. Vi só os comentários no grupo. Então pronto, linhas de campo é isso aqui. Só que eu até imagino que você já sabe isso daqui desde a primeira aula, né, de linhas de campo. Eu acho que a parte difícil para vocês é essa parte aqui. Sim, da sua live de São João. Deu o que falar, até por fora. Pergunta o Eduardo depois para tu ver. Ó, para calcular campo elétrico, certo? Para calcular campo elétrico, você já sabe que vão ter duas fórmulas, certo? Só que de propósito a gente vai tratar uma de cada vez, porque a gente vai falando de cada coisa, certo? Então, primeiro, o que é cada coisinha dessa? Vamos separar aqui. A primeira fórmula eu tenho que E é igual a Fé dividido por Qzinho, certo? Então vamos aqui separar o que é cada coisinha dessas. Toda vez que você vê esse Ezão maiúsculo, ele se retrata e se refere ao campo elétrico, certo? Então o Ezão maiúsculo é o próprio campo elétrico. Aí vamos aqui. E o que é esse FE? Quem é que lembra? A força, boa. Lembrando que é escrito Fé, porque é força elétrica, né? Já que o campo é elétrico, a força também é elétrica. Mas todo F sempre vai ser força, só vai mudar o tipo. Então, no caso, F é força elétrica. E o Q, a gente já falou que Q é a carga, né? Só que tem uma diferença. Quando a gente tem um Qzão, Q maiúsculo, e quando a gente tem um Qzinho, Q minúsculo. Esse Q minúsculo é que tipo de carga? Quem é que lembra? Alguém lembra? Boa, Leísa. Q minúsculo quer dizer que a carga é de prova. Ah, a gente está falando de prova, então esse Qzinho é para as cargas que vão estar na prova. Não. Qual é a ideia? Imagina aqui, nesse meu desenho. Que eu desenhei um espaço que foi modificado aqui por uma carga, né? Pronto. Essa carga aí negativa foi ela que modificou o espaço dela. Ela criou o campo elétrico. Então essa carga que cria campo, a gente diz que ela é uma carga geradora. Então, para você lembrar o que é uma carga geradora. Carga geradora porque ela está gerando campo. Ela tem muita energia para poder modificar o espaço. Como ela tem muita energia, a gente diz que o Q dela é um Q grande, é um Qzão. Certo? Qzão por quê? Porque ela tem muita carga e ela modificou o espaço. Agora, como é que a gente ia saber se tem campo elétrico ou não? Aí você precisa de uma segunda carga que seja menor do que ela, uma cargazinha pequena, que você vai chamar de Qzinho, certo? E esse Qzinho vai servir para você poder medir, para você testar se no espaço tem força ou não, se naquele espaço tem campo ou não. Como essa cargazinha pequena só serve para medir as coisas, a gente diz que ela é uma carga de prova. Por quê? Porque ela vai servir para provar se num determinado espaço tem campo elétrico ou não. Certo? Então, Qzão
é a carga geradora, ela cria o campo elétrico. Qzinho é a carga de prova, ela serve para provar, ela serve para saber se existe campo elétrico ou não, certo? Então, naquela primeira fórmula lá que a gente viu agora, essa daqui, a gente pega a força e divide pela carga de prova, pela carga que sentiu essa força. Tranquilo? Até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, né? Para quem tem dúvidas sobre qual fórmula usar, se vai ser a primeira ou a segunda, apesar de eu não ter falado da segunda fórmula ainda, uma dica logo para vocês, ó. Tranquilo, Flor. Essa primeira fórmula aí, o que é que a gente tem? Ó? É o campo elétrico e ele é igual a força dividido pela carga de prova. Ou seja, o que é que um campo elétrico faz? Segue aqui, ó. Um campo elétrico, ele é capaz de criar uma força. Só existe força quando eu tenho esse campo, quando eu estou num espaço cheio de energia elétrica, certo? Agora, essa força, ela sempre vai ser feita numa cargazinha pequena. Se a carga é pequena, ela é o Qzinho, ela é uma carga de prova. Então é a fórmula para você lembrar disso daí, ó. Como é que eu calculo o campo elétrico? O campo elétrico ele faz uma força em uma carga pequena. É igual a F dividido por Qzinho, certo? Então, para usar essa fórmula, obrigatoriamente a gente sempre vai estar falando de força elétrica. Então, falou de força, você já sabe que você vai ter que usar essa primeira fórmula aqui, certo? É uma dica que vocês podem já levar para frente. Toda vez que falar de força elétrica, né? Lógico, dentro de campo, você vai usar essa primeira fórmula. Aí uma coisa que eu vejo vocês errando muito é na hora de separar o que é cada coisa, separar as unidades. Então, só para poder lembrar, ó, toda vez que a gente está medindo uma carga, toda a carga é medida em coulombs. Então, vai ter Czão maiúsculo depois da carga, certo? Toda a carga é medida em coulombs. A força é medida em que unidade? Quem é que lembra? Força é medida em que? Alguém lembra? Toda força, ela sempre é medida em newtons. Rapaz, isso aí se garantiu. Toda força é medida em newtons, certo? E o campo, que é o que a gente está tentando medir, a gente só fez dividir os dois. Então eu peguei a força, que é medida em newton, e dividi pela carga, que é medida em coulombs. Então pode ter essas duas unidades, newtons por coulombs, certo? Toda a carga medida em coulombs, toda a força medida em newtons, e o campo é a divisão dos dois. Então ele é newtons por coulombs, certo? Se garantiu. Se garantiu tanto que ele deu até a segunda definição de campo, que é a de volts por metros. Só que como a gente não falou de potencial elétrico, a gente não vai usar ele ainda. Mas é isso aí, certo? Newtons por coulombs. Tranquilo? Sim? Então vamos para a segunda. Só um instante. Like! Oi.
Volta, desgrama. Pronto, voltando aqui. Segunda fórmula de campo elétrico. Ela é um pouquinho maior. Tá dizendo aí que o E, que é o campo, é K Qzão dividido por D2. Aí você pensa, meu Deus, vou morrer. Mas não, é tranquilo também para entender. Então, mesmo jeito. Vamos separar o que é cada coisa dessa para a gente saber quando é que usa. Então, bora pro primeiro. O que é o E mesmo? O E é o que? É quem? É o campo, beleza. Aí vamos fazer logo direto. O campo, ele é medido em que unidade? Deixa eu dar uma pesca para vocês. O campo é medido em que unidade? Quase, Sofia. Quase, Leisa. Se juntar as duas, dá a resposta certa. O campo é a divisão dos dois. É o Newton por Coulomb. Certo? É um cuidado muito grande que vocês têm que ter. Quando eu falar só Newton, eu estou falando só de força. Quando eu falar só Coulomb, eu estou falando só de carga. Quando eu junto os dois, aí eu já estou falando de campo. Certo? Então, campo sempre vai ser duas coisas. No nosso caso, Newton por Coulomb. Certo? Aí vamos aqui. Segunda coisa que a gente separou é esse K. O K é o que a gente chama de constante eletrostática. Eu vou botar o nome oficial só para caso vocês verem ele em algum lugar, vocês saberem o que é, certo? Mas não se assuste com esse nome não. Constante eletrostática, sai miséria, é só para falar o local onde vão estar as nossas cargas, certo? Então, por exemplo, se eu disser que as duas cargas estão no vácuo, então, para dizer que está no vácuo, o vácuo tem um valor e esse valor é essa constante eletrostática. Ah, não, mas eu vou tirar as cargas do vácuo e vou colocar elas dentro de um vaso com óleo. Então, esse óleo, que é o local onde as cargas estão, vai ter um valor e esse valor é esse valor de K, da constante eletrostática. Certo? Então, K sempre vai dizer qual é o local onde as cargas estão. Aí só uma observação. Se o K não for dito, certo? Se ele não dizer, ou se o K for o vácuo, ou o ar for um desses três aqui, esse K ele tem um valor fixo, certo? Ele vai valer 9 vezes 10 elevado a 9. Isso nem sempre aparece nas questões. Acho que assim dá para ver completo. Então, de novo, que é o K? K é o local onde as cargas estão. É o valor que me diz se aquele local é agradável ou não para a carga, certo? Qualquer situação fora dessas três aí que eu coloquei para vocês, ele vai dizer qual é o valor de K, certo? Mas se não disser qual é o local, ou se disser que é no vácuo ou no ar, então esse K vai valer 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza? É uma observação sobre o K. Próximo. Q. A gente já viu que todo Q é a carga. Só que se esse Q é maiúsculo, essa carga ela é geradora ou ela é de prova? Boa, garota. Olha, ó, Q tá grande, Qzão. Então, porque a carga é forte, ela modifica o espaço. Então, a carga grande é uma carga geradora. Isso aí. Carga grande, carga geradora.
Mas aí, do mesmo jeito que a carga pequena, a unidade é a mesma. Sempre que eu estiver falando de carga, toda a carga sempre é medida em coulombs, certo? Tanto faz se ela é grande ou se ela é pequena. Carga é sempre medida em coulombs. E a última coisa que falta é D. Então, quem é que lembra o que é esse D aí? A distância. Perfeito. Para que me interessa saber a distância? Por aquele negócio que a gente viu há pouco tempo atrás. Se eu estou perto da carga, o campo é muito forte, tem muita energia ali. Se eu vou me afastando, se a minha distância aumenta, vai ficando cada vez mais fraco. Ou seja, o campo diminui. Certo? Então é por isso que a gente pode medir o campo também em relação à distância. Então tem esse Dzinho aí, que significa distância. E você vai lembrar que toda distância ela é medida sempre em metros, certo? Toda distância sempre medida em metros. Então vou colocar aqui o print com as duas fórmulas. Para ficar mais fácil para vocês. Pronto, ó, taca aí o print. Aí não, faltou uma coisa, né? Faltou uma dica. Ó, tá vendo que na primeira fórmula eu marquei lá de verde a força? Quer dizer que sempre que falar de força, eu vou usar a primeira fórmula. Para você saber quando é que você vai usar a segunda fórmula, é só você marcar aqui a distância. Se alguma questão pedir o campo elétrico, mas lhe deu a distância, então é porque a fórmula que você vai usar é essa segunda. Certo? É um jeito para você diferenciar. Quando é que eu uso a primeira? Quando é que eu uso a segunda? A primeira sempre vai falar de força. A segunda sempre fala de distância. Beleza? Taca aí o print. E a gente vai resolver alguns exemplos. Até aí, meu povo, alguma dúvida? Ou tá de boa, tá tranquilo, vocês vão tirar 12 em física amanhã. De boa, né? Beleza. Deixa eu ver se a próxima é questão mesmo. Né? Show de bola. Aí tem uma coisa que eu vi também que muita gente erra, falando de fórmula. Dizem que matemática é a desgraça da nossa vida. Na hora de calcular essa bagaça toda, a fórmula é até tranquilo para a gente entender. Só que eu vejo que tem uma coisa que vocês erram muito, muito mesmo. É quando a gente fala de prefixos. Então eu vou só relembrar aqui rapidinho, certo? Quando a gente fala de prefixos, o que é que a gente está querendo fazer? A gente está querendo substituir o valor de uma potência. Ronde, como assim? Um exemplo bem básico, certo? Só para ilustrar. Quando você está medindo uma coisa, uma distância, e você viu que essa distância é de 10.000 metros. Aí você pensa, meu Deus, dá muito trabalho escrever 10.000 metros. Então o que é que a gente faz? A gente transforma em notação científica, né? Do jeito que lá que a gente já aprendeu a fazer. Ou quando o cara tem até preguiça de fazer notação científica, ele faz assim, ó. Eu tenho 3 zeros aqui. Eu já aprendi lá nas aulas do Humberto, lá nas aulas do Façanha, na aula do César, que 3 zeros é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Certo? Então 10.000 ia ficar como? Fica 10 aqui da frente, ó, vezes, vou mudar até de cor, 10 elevado a 3, que são esses 3 zerozinhos aqui do final. Certo? Ronde, para que isso? Porque quando eu tenho essa potência aqui, eu posso substituir ela pelo tal do prefixo.
Então esse prefixo é uma tabela que a gente tem com várias potências e várias letrazinhas que vão servir para simplificar isso para a gente. Se você olhar lá naquela tabela, o 10 elevado a 3, ele recebe o nome de quilo e o símbolo dele é um K minúsculo. Então como é que seria 10.000 metros nesse prefixo? Seria 10, porque é o meu valor. O 10 elevado a 3 é o tal do quilo. E o metros, porque eu estou medindo uma distância. Então, minha unidade sempre vai ser em metros. Ou seja, 10.000 metros é a mesma coisa que 10 quilômetros. Aí você pode dizer, não, mas eu já sabia disso. Que 10.000 metros é 10 quilômetros. Pronto. Só que qual é a ideia do quilo? Quilo é uma letra, é um prefixo que ele vai estar substituindo o valor de uma potência, certo? Então a dica para vocês, eu postei lá no grupo, tem no sala de aula também, uma tabelinha com esses prefixos, certo? Então é sempre bom você ter essa tabela, porque essa letra aqui da frente muda totalmente o valor. Porque quando eu olho para cá, ó, quando eu olho para isso aqui, eu não estou falando que o meu valor é 10. Eu estou falando que o meu valor é 10.000. Porque esse K está escondendo aí no meio que tem 1.000 unidades desse negócio. Então 10 quilômetros é a mesma coisa que 10.000 metros. Só que isso funciona para várias unidades, certo? Vários prefixos. Então alguns importantes de cabeça. O K, você já viu aí que é 10 elevado a 3. Misericórdia. Deixa eu escrever de novo. K é 10 elevado a 3, certo? O mega, a Mzão maiúsculo, é 10 elevado a 6, certo? Aí tem os pequenininhos. Se você encontrar com um Czinho minúsculo, ele é o cent, que vale 10 elevado a menos 2. Deixa eu botar o nome, né, de lado. Quilo, mega, cent, 10 elevado a menos 2. Se você encontrar um M minúsculo, ele é o mili, e vale 10 a menos 3. Tem uma letrinha grega, que é o mi, que é como se fosse um U, só que ele tem uma perna aloprada. Pronto, é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Esse U da perna aloprada, ele vale 10 a menos 6. Ele é um micro. E o último que a gente usa muito é o N minúsculo, que é o 10 a menos 9. A gente chama ele de nano. Certo? Então eu queria que vocês tirassem mais um print, pelo menos desses 6 aqui. Tem vários outros, a tabela é gigantesca, mas esses 6 são os que a gente mais usa. Então, quilo, mega, cent, mili, micro, nano, certo? Então se liga, se aparecer qualquer letra dessa na frente daquelas unidades que a gente falou, já sim, Kailane, tem no grupo, tem no Classroom, já passei um bocado de vez essa tabela, mas estou reforçando aqui, certo? Se você vê uma letrinha dessa na frente da unidade, cuidado, porque ali tem uma potência que está escondida. Como foi o exemplo aqui, ó, do 10 quilômetros. Taquei aquele K ali, é porque eu estou escondendo 10 elevado a 3 naquele meio. Certo? Então, prefixo é uma letra, uma palavrazinha, que serve para eu substituir o valor de uma potência. Certo? Mas vamos lá. Um exemplo, uma questão para a gente brincar um pouquinho. Então eu tenho aqui 4 cargas e eu queria que vocês me dissessem os sinais dessas cargas. Para vocês não roubarem, vocês pensam aí, não fala nada, não escreve nada no chat. Ou melhor, escreve, mas não envia, certo? Vocês vão me dizer só o sinal das cargas. Escreve, mas não envia para os outros não pescar. Quando eu disser já, vocês começam a mandar, certo? Todo mundo de uma vez. Então olha aí para esse desenho. Eu tenho 4 cargas, ó, 4 bolinhas.
E tem uns que as bolinhas estão saindo, tem uns que as bolinhas estão entrando. Então eu quero saber qual o sinal dessas 4 cargas na ordem. Não responde ainda. Vai digitando, mas não manda a resposta. Boa noite, Paulinha. Tudo bom, querida? Que nada, rapaz. Faz parte. Tranquilo, Flor. Aí também já fica o aviso também, né? Só para reforçar. Toda a nossa aula está sendo gravada, certo? Então, qualquer coisa, se precisar sair, ou caso aí da Paulinha, que chegou um pouquinho atrasada, dá para revisar tudo. Vou postar lá no Classroom assim que a gente acabar, certo? Tranquilo. Então vamos lá, taca aí no chat. Qual o sinal das 4 cargas na ordem? Boa. Perfeito. Vai ter, Paulinho. Já peguei teu nome aqui já também. Mas é frequência mesmo só para poder bonificar vocês, para dar uns pontinhos aí a mais, para dar uma ajuda no final, certo? Porque oficialmente não é aula, porque você não tem aula às 7 horas da noite, certo? Beleza, então vamos lá. Respondendo. Primeira carga. Ó, vi que as linhas estão saindo da carga. Quem tem linhas saindo são cargas positivas. Morreu, certo? Olhei para a segunda, vi que as linhas estão entrando na carga. Quem tem linha de campo entrando é carga negativa. Aí a terceira, ó, as linhas de novo estão entrando nessa carga. Quem tem linha de campo entrando nela é carga negativa. A última, as linhas estão saindo da carga. Quem tem linha saindo é carga positiva. Então, é uma questão muito simples, mas que muita gente também acaba errando por besteira, certo? A resposta correta seria positivo, negativo, negativo, positivo, certo? Todo mundo que respondeu aí, respondeu certinho, sem problemas. Vamos para a segunda. Show! Segunda questão, onde conta para atormentar a nossa vida. Diz assim, ó, determine o valor de um campo sobre uma carga de 0,02 coulombs que sofreu uma ação de 60 newtons. Então vou colocar aqui primeiro as duas fórmulas. Campo é igual a força dividido pela carga de prova. E a segunda diz que o campo é igual a K, Qzão, D2. Então, primeira coisa que você vai ter que saber. Nessa questão aí, a gente vai usar a primeira fórmula ou a segunda? Taca aí no chat, quem souber. Emerson arriscou na primeira. Mais alguém? Vai usar a primeira fórmula, a segunda. Leisa chutou na segunda. Pode chutar, meu povo. Não acertando em mim, tranquilo. Quem mais aí arrisca? Primeira ou segunda? Alguém? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou voltar lá quando a gente falou das fórmulas. Cadê? Pronto. Lembra da dica que eu dei, ó? Quando é que a gente vai usar a primeira fórmula? Eu uso essa primeira sempre que me der a força. Eu uso a segunda sempre que me der a distância. Certo? Primeira sempre vai falar de força, segunda sempre vai falar de distância. Então vamos voltar para lá. Nesse caso aqui, falou de força em algum lugar? Sim ou não?
Falou de força? Sim ou não? Quem revela o mistério? Se você está atento aí nos valores, 60 newtons. Se tem newton, é porque está falando de força. E outra dica que eu já dei para vocês também, ó. Sempre que você vê essa palavra ação na física, você pode trocar ela por força, certo? Então, quando fala determine o valor de um campo sobre uma carga de 0,02 coulombs que sofreu uma força, eu posso trocar aquela palavra, sofreu uma força de 60 newtons. Então, falou de força, a forma que a gente usa vai ser a primeira, certo? Lembrando, por que é que eu não vou usar a segunda? Porque ele não falou de distância. Para usar a segunda, eu tenho que saber quanto é a distância. Então, isso daqui está fora. Então, bora lá. Se ele quer usar a primeira, vamos usar a primeira. Então, vamos separar aqui. Campo elétrico, força elétrica e a carga de prova, certo? Determine o valor do campo, é porque se é o que a gente vai descobrir. Aí, vamos lá. Quando ele me diz aqui, ó, 0,02, esse é o valor do F ou é o valor do Qzinho? .002 é o valor do F ou o valor do Qzinho? Isso, ó, ele diz aqui de lado, ó, a carga de 0,2. Então, é o valor do Qzinho. 0,02. E outra coisa que denuncia isso pra gente, ó. A gente viu que toda a carga ela é medida em coulombs, que é justamente o que vem depois do 0,02. Né? Então, já sei que é o valor de Q. Aí a outra informação que ele deu foi justamente os 60 newtons. As 60 newtons, o que é para nós? É a força. Né? Já até coloquei aqui. Ó. A força é de 60. Perfeito. Então, onde tem FE, onde tem a força, eu coloco 60. E outra coisa que denuncia, toda a força sempre é medida em newtons. Morreu. Então, como eu vou calcular o campo, posso até colocar aqui de lado. Ó. Eu nem sei o valor, mas todo o campo elétrico é medido em newtons dividido por coulombs. Certo? Nem sei quanto é que ele vale, mas a unidade já está aí. Toda a força é newton, toda a carga é coulombs, o campo é os dois, newtons por coulombs. Top? Então vamos lá, substituir. É igual a força dividido pela carga. Nossa senhora. Vou fazer de novo aqui. Tá falhando, bebê. Agora foi. Primeiro, o valor do campo. A gente sabe quanto é que vale? Campo, interrogação. Não sei o valor, deixa o E aí. Aí ele fica igual. Quanto é que vale a força? $60. Boa. Show. Aí eu vou dividir pela carga. Quanto é que vale a carga? Show. 0,02. Perfeito. Então aí para a gente calcular o campo, é só dividir o 60 por 0,02, certo? Na prova de amanhã, vocês podem usar a calculadora tranquilo também. Por mim, podia até na prova presencial, eu não tenho problema com calculadora. Mas, no caso, se a gente pensar nível Enem, ou vestibular, ou concurso, você não pode usar esse tipo de recurso, certo? Então, eu vou dar aqui uma dica direto para você resolver uma questão assim, certo? Dica de matemática. Mas, de novo, na prova de amanhã pode usar a calculadora aí à vontade, certo? A gente não vai brigar por causa disso, não. Agora, se fosse no Enem, como é que você ia resolver essa bagaça aí, ó? Vocês sabem resolver divisão com número com vírgula? Já aprenderam isso aí direitinho já? Ou isso ainda embaça para vocês?
embaça. Ixi. Achei legal. Tava dando aula pro segundo ano lá da Caponga esses dias. Aí um cara disse que não sabia nem dividir. Imagina dividir número com vírgula. Eu achei sincero da parte dele. O professor de matemática não gostou muito, mas, como diz o poeta, não é um problema meu. Simbora. Para resolver isso aí mais fácil, primeira coisa, você pensa assim: número com vírgula é difícil. Então qual é a missão da sua vida? Tirar o diabo dessa vírgula daí, certo? Como é que você tira a vírgula? Você olha para esse número, deixa eu mudar até a cor dele. Você olha para esse infeliz aqui que tem vírgula, você pergunta: tem quantos números depois da vírgula? Tem quantos números depois da vírgula? Responde aí no chat. 2. Do jeito que for, o número que for, certo? Você olha para o valor que tem vírgula, pergunta quantos números tem depois da vírgula. A resposta para esse negócio é o total de zeros que você tem que colocar do outro lado. Como assim, Ron? 0,02. Eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, para eu poder tirar o diabo dessa vírgula daqui, eu tenho que colocar 2 zeros, porque eu tenho 2 números depois da vírgula, no outro lado. Então, meu número aqui do outro lado não vai ser mais 60, porque ele vai ganhar 2 zeros. Ou seja, o meu 60 vai virar, deixa eu fazer aqui de novo mais bonito, 6.000. Né? Esses 2 zeros vermelhos vêm por quê? Porque lá em cima eu tenho 2 números depois da minha vírgula, certo? Quando eu colocar esses 2 números, esses 2 zeros ali, aí eu posso tirar essa vírgula. Se eu tirar a vírgula, eu tenho 0, que não tem valor, outro 0, que não tem valor. Qual é o único número que tem valor ali daquele lado? O 2. Então eu posso dividir somente pelo 2, direto, certo? Para eu tirar aquela vírgula, eu coloco o total de zeros do outro lado, certo? Daqui a pouco a gente faz outro exemplo. Nós vamos terminar logo essa bagaça aqui. Chegou aí, agora é só resolver, ó. 6.000 dividido para 2 dá quanto? Dá para fazer até direto, né? 6.000 para 2. $3.000. Beleza. Acabou-se. Então a gente diz que a resposta para esse negócio é igual a 3.000. E só lembrando, a unidade, como é um campo, sempre é sempre é as duas coisas. Então no caso é 3.000 newtons por coulombs. Certo? Então tira aí logo um print dessa parte e a gente faz outro exemplo de número com vírgula, só para ajudar vocês. Foi o print? Foi? Beleza. Então vamos aqui outro exemplo. Se eu tivesse assim, ó. Se eu tivesse 2.000 dividido para 0,005. Tem gente que meio que matar se der uma conta dessa para fazer, certo? Mas aí o que é que você vai pensar? Primeira pergunta: não gosto de vírgula, odeio vírgula, sai da minha vida vírgula. Então qual é a pergunta que você faz? Tem quantos números depois dessa vírgula aqui? 3. Beleza. Respondi.
Aí o que é que eu faço com essa informação? Se eu tenho 3 números depois da vírgula, eu tenho que colocar 3 zeros do outro lado, certo? Então, eu tinha 2.000. Só que esse 2.000 vai ganhar mais 3 zeros para eu poder tirar a vírgula. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3. Ronte virou 2 milhões. Não tem problema. Tranquilo. Relaxa o coração. Porque isso tudo faz que eu consiga tirar a minha vírgula daqui. Consiga eliminar ela. Então, quando eu olho para 0,005, qual é o único número que tem valor aí? Porque 0 não vale de nada. Então, sobra quem? Só o 5. Limpo e seco. Morreu. Certo? Ah, Ronte, mas agora tem uma porrada de 0. Só que lembra, meu povo, que 0 você nem precisa dividir. 0 a gente só repete. Então se liga aqui, ó. 2 não dá para dividir para 5. Beleza, então eu vou pegar um desses zeros. Quanto é que dá 20 dividido para 5? Dividir só esse pedacinho aqui, ó. 20 dividido para 5 dá 4. Pronto. Já deu metade da resposta. 4. 0 eu não preciso dividir. A gente vai só repetir, ó. E eu vou repetir quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então eu venho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Acabou, certo? Então se você pegar uma calculadora e dividir 2.000 dividindo por 0,005, a resposta para essa bagaça toda vai ser 400 mil. Deu para pegar aí a dica? Tranquilo? Show. Então bora para outra. Outra questão. Ixi, tem não? Olha, meu Deus. Tô muito mole mesmo, só tem uma questão de campo. Beleza, então. Vamos falar de força, né? Que é o último assunto. Força elétrica é a continuação da ideia do campo, certo? Então, bora lá. A gente já viu que o campo é aquele espaço lá que estava modificado, que fazia minhas cargas, que modificava o espaço ao redor dele, né? Era modificado por uma carga. Quando a gente fala que esse campo que esse espaço era modificado, a gente falou da capacidade dele de fazer força. Então a força elétrica, o que ela é? Lembra sempre, a palavra elétrica tem a ver com cargas. Então a força elétrica é a força que ocorre entre cargas. Aí de propósito eu deixei um espaço vazio aí, só para a gente pensar em uma coisa. Para eu ter um campo elétrico, eu precisava de quantas cargas? Uma só. Perfeito, Leisa. Para ter um campo, uma carga modificava o espaço e já estava beleza. Só que quando eu penso em força, qual é o detalhe? Força vai servir para ou eu empurrar ou para eu puxar alguma coisa. Só que para puxar ou empurrar alguma coisa, eu preciso ter quantos corpos? Pelo menos 2. Exato. Eu preciso de alguém que empurre e eu preciso de alguma coisa para ser empurrada. No caso, se a minha força é elétrica, quem está se puxando ou se empurrando aí são as cargas. Então a força elétrica é a força que ocorre entre duas cargas. Lembrando que é pelo menos duas, mas eu preciso de pelo menos essas duas para poder falar de força elétrica, certo? Só é força se eu tiver
2 cargas no mínimo. Show? Então taca ali o print logo aí, que a primeira informação é essa, que uma força serve para eu puxar ou empurrar alguma coisa. Só que no caso, para puxar ou empurrar, eu preciso de pelo menos 2 dessas coisas. Então, força elétrica é a força que ocorre entre 2 cargas. Depois de vocês tirarem o print disso daí, a gente passa a fazer uma pergunta. Quando eu falo dessas forças, eu posso ter 2 tipos de força. Ou eu tenho uma força que eu chamo de atração, ou eu tenho uma força que eu chamo de repulsão. Então, bora para a primeira. Uma atração vai querer juntar ou vai querer separar as coisas? Uma atração. Eu quero juntar ou quero separar? Pronto. Quando a gente diz, será? Quando eu digo que eu estou atraído pela Paula. Atração, atrair é querer juntar. É isso aí. Atração tem a ver com juntar. As cargas querem se unir. Aí a pergunta que não quer calar. Para eu ter uma força de atração, eu preciso de cargas opostas ou cargas iguais? Quem é que se atrai? Quem é oposto ou quem é igual? Beleza. A gente já viu mais de uma vez que opostos se atraem. Então, o toque é isso aí. Uma força ela sempre vai ser de atração quando as cargas querem se juntar, né? Uma puxar a outra para perto. E isso vai acontecer sempre que eu tenho sinais opostos, né? Então sempre vai ser uma positiva com uma negativa querendo se juntar. Já a força de repulsão é o contrário. Eu tenho repulsa, eu quero separar, eu quero afastar aquilo que eu não gosto. Então a ideia de repulsão é a ideia de querer afastar as coisas. Então, mesmo jeito. Quando é que as 2 cargas vão querer se afastar? Qual é a condição? Quando é que vai ter força de repulsão? Quando os sinais forem o quê? Iguais. Beleza. Então a ideia é essa aí, ó. Já pode tirar o print aí da tela. Falei de força. Vou ter esses 2 tipos. Ou vai atrair ou vai repelir. Ou é atração ou é repulsão. Qual a diferença? Sempre que for uma atração, as cargas vão ser de sinais opostos e elas vão querer se juntar. Então a carga positiva atrai uma carga negativa e vice-versa. Elas querem se juntar porque elas têm sinais iguais, sinais opostos, perdão. Já para a força de repulsão, o que é que vai estar acontecendo? As cargas vão ter sinais iguais, então ou é 2 positivas ou é 2 negativas. Vão estar iguais e uma quer afastar a outra. Então 2 cargas que têm o mesmo sinal, elas querem se afastar, elas vão se repelir. A força é do tipo de repulsão. Tranquilo? Isso aí é quando a gente fala de tipo de força. Aí seguindo para frente. A outra parte, que de novo é a parte que mata a maioria, é justamente quando entra o diabo da matemática na hora da gente fazer as contas. E a conta que diz para a gente como é que a gente calcula a força, a gente chama ela de lei de Coulomb. Certo? Eu sempre repito esse nome porque às vezes em prova de vestibular ele não chama de força elétrica, ele chama de lei de Coulomb. Mas só para vocês lembrarem que é a mesma coisa, certo? Lei de Coulomb é a fórmula que calcula força elétrica. E é justamente essa aqui que eu coloquei aqui embaixo. Aí vamos discutir de novo o que é cada coisinha dessa, certo? Vou separar aqui logo, fazer o desenho.
Rapaz, esse menino é um monstro, viu? Bens a Deus, bens a Deus. Vamos nós. O FE é quem no jogo do bicho? Beleza, cara. Sempre F quer dizer força, né? Aquele Ezinho ali é só para dizer que a força é do tipo elétrica. Perfeito. Aí vamos relembrar de novo. Uma força, ela é medida em que unidade? Toda força é medida em newtons. Perfeito. Toda força é medida em newtons. Show de bola. Aí de novo, o K. K é a constante eletrostática ou constante dielétrica, certo? Tem esses dois nomes. Mas esse nome difícil a gente esquece ele. Para vocês, o que é mais importante é saber o que ele é. K simboliza o local onde estão as minhas cargas, certo? Então, de novo a informação. Toda vez que precisar desse local, ele vai ser dado para vocês. É um valor fixo, certo? Todo local diferente tem um valor de K diferente, ele sempre vai ser dado. A não ser em 3 situações. Quando simplesmente a questão não falar qual é o local, ou quando a questão disser que o local é o vácuo, ou terceira situação, quando disser que o local é o ar. Nessas 3 hipóteses aqui, K vai valer igual a quanto? Quem é que lembra? K vale quanto? Quando não falar o local, quando for no vácuo ou quando disser que é o ar? Não, quero o valor. Qual é o valor do K? Quando ele não disser. Aê, garota. Boa, Sofia. 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? É um valor fixo. Ele vai aparecer na maioria das questões, ou quando ele não aparecer, é porque é esse valor aí, certo? Então é um valor para vocês guardarem no coração, certo? Do mesmo jeito que o valor do elétron. Seguindo em frente, a gente viu que para ter uma força elétrica, eu preciso de grande César. Estava até comentando aqui, César, como a matemática é boa para nossa vida, né? Como é que ela é importante e tal. É uma matemática. Aí tem aí para ter força, a gente precisa de 2 cargas. Então, as 2 cargas a gente simbolizou aí por QA e QB. Então, tanto QA como QB, a gente diz que são as cargas elétricas. Que nada, irmão. As cargas elétricas. Aí vamos relembrar. Carga é medida em que unidade? Boa, garoto. Toda carga é medida em coulombs. Perfeito, perfeito. Pior que eu tava contando essa história pra ele, César, hoje. A história do meu vestibular. Mas foi até bem em matemática. Acertei 2 questões. Aí vamos lá. Outra coisa que tem aí na fórmula é a distância, né, que é o valorzinho do D. Aí do mesmo jeito, essa distância vai ser medida em que unidade para nós? Boa, Tisso. Toda distância é medida em metros, certo? Então, primeira informação sobre a lei de Coulomb, né?
A fórmula para calcular força elétrica é isso daí. Então já tira o print aí da tela. Lei de Coulomb, como é que eu calculo força? Eu vou precisar saber o local, né, que vai ter um valor, ou quando não falar o valor, é esse aí que está na tela de vocês, 9 vezes 10 elevado a 9. Vou precisar ter duas cargas, QA e QB, lembrando, uma carga eu tenho campo, com duas eu tenho uma força, então a força eu preciso de QA e QB, duas cargas. E eu preciso saber a distância entre elas, certo? E a distância sempre é medida em metros. Mas física é muito mais legal, César. Muito mais legal. É isso aí, é cada um seus cada um. Aí só um toque sobre força elétrica, onde eu vejo que muita gente erra, né? Como dá pra ver aí, tem muita conta, a fórmula é grande, então vocês acabam se embananando muitas vezes na hora de fazer essas contas, né? Por causa da matemática. Então, do mesmo jeito que eu dei um toque lá em campo, para dar um toque aqui na força, certo? A parte mais difícil desse negócio, além dos prefixos, é você fazer a questão, resolver as coisas na ordem das operações. Certo? Qual é a ordem que você faz as contas? Então, primeiro, sempre que você tiver um parênteses, e inclui colchete-chave também, certo? Mas para escrever pouco, que eu estou com preguiça e morrendo de fome, vou colocar aí só parênteses. Mas você lembra que parênteses, colchete ou chave. Então apareceu parênteses, esquece que o mundo existe. É a primeira coisa que você tem que fazer. Primeiro, sempre resolve os parênteses, certo? Depois que você matar todos os parênteses, depois, né, a segunda coisa que você vai resolver são as potências e as raízes. Então, se tiver alguma raiz quadrada, alguma raiz cúbica ou alguma potência, essa é a segunda coisa que você resolve, certo? Lembrando também que a potência não é aquela potência da base 10, da notação científica. Ali é porque tem que ter notação. Potência é qualquer número, exceção do 10, que esteja elevado a alguma coisa, certo? Resolvi os parênteses, resolvi as potências e raízes. A terceira coisa que eu vou fazer é multiplicação e divisão. Também sem preferência sobre um ou outro. O que aparecer primeiro de multiplicação ou divisão, você resolve. Se der para simplificar, melhor ainda, certo? Mas eu só posso simplificar, né, que é uma divisão, depois de ter feito as potências, que é depois de ter feito parênteses. Então, sempre nessa ordem. Por último, é que você vai ou somar ou subtrair, certo? Então, no último caso aí, soma e subtração, certo? Então, só para lembrar aí, já fica o print para vocês também. A ordem das operações. Primeiro, sempre resolve parênteses, colchete-chave, que você lembrou bem aí. Depois, resolvo potência ou raiz, o que aparecer. Depois, multiplicação e divisão. E por último, só então que você vai somar ou subtrair. Se você sabe isso daí, você já tem grande chance de acertar as questões, certo? Então, vamos para uma questão. Show. Só duas. A questão diz assim, ó, considere duas pequenas esferas. Então, antes da gente continuar, nem li, ó. Eu tenho duas esferas, duas cargas. Se são duas cargas, eu vou ter um campo ou vou ter uma força? Nem li a questão. Duas cargas, eu tenho um campo ou tenho uma força? Vou
até tirar. Boa, força, certo? Ah, Ronte, mas duas cargas também tem campo. Tem, mas eu só tenho força se eu tiver pelo menos essas duas. Então o que a gente vai estar falando aqui é de uma força, né? Porque eu tenho duas cargas, duas esferas. Então continuando. Eu tenho duas esferas separadas por uma distância. Então eu já vou marcar aqui, ó, distância de 0,3 metros, em que uma delas possui a carga Q1 igual a 1 nanocoulomb. Vou separar aqui. E a outra possui carga Q2 de menos 5 coulombs. Já vou marcar aqui também. Aí ele fala: sabendo que as cargas encontram-se no vácuo, determine no item A qual é o tipo de força. Então bora lá, negado. Essa força aí vai ser uma força de atração ou força de repulsão? Atrai ou repele? Qual é a resposta do item A? A força é de atração ou a força é de repulsão? Boa, garota. Q1. Q1 é uma carga positiva. Q2 é uma carga negativa. E a gente viu que opostos se atraem. Então, quando ele me pergunta o tipo de força, o tipo é a força de atração. Certo? Como são cargas e sinais opostos, opostos sempre se atraem. Então, a força é de atração. O item B, ele pede para a gente calcular o valor da força. Então, quer que a gente use a fórmula. Daqui a pouco a gente resolve. Vamos fazer logo a C. Porque a C também é teórica. Então, quando ele me pergunta aqui, o que é que aconteceria se a distância entre as cargas aumentasse? Então, imagina que eu tenho a carga 1 positiva, carga 2 negativa. Elas estão se atraindo. Só que se eu pegar as cargas e afastar uma da outra, se eu aumentar a distância entre elas, o que acontece entre as cargas? Tranquilo, César. Agradeço a presença aí, irmão. Perfeito, Leisa. Sempre a gente viu lá que quanto mais eu me afasto, mais fraco vai ficando as coisas, né? Tanto o campo diminui, como a força também diminui. Então, sempre que falar que a distância vai aumentar, então o que acontece é que a força vai diminuir. Do mesmo jeito também vale o contrário. Se eu disser que a distância diminui, se a distância diminui, então a força aumenta. É só eu lembrar como se fosse o roteador e o meu celular. Se eu estou longe, se a distância é muito grande, o sinal é bem fraquinho. A internet é ruim, porque está fraco. Não está chegando a internet que eu preciso para rodar o FF. Agora, se eu chego perto do roteador, se a minha distância é pequena, então o sinal vai lá para o talo. Né? Quanto menor a distância, maior a força. Mesmo jeito contrário. Se a distância aqui aumentar, então porque a força vai diminuir. Tranquilo ou alguma dúvida nessa parte? Ou como diz o Matheus, tá tranquilo ou tá de boa? O Matheus não dá a opção da galera ter dúvida. Então, como ninguém perguntou nada, vou assumir que tá tranquilo, certo? Na B, o que a gente vai fazer é justamente calcular essa força. Então vamos fazer ela aqui embaixo.
item B. Vamos calcular a força. Lembrando que a força a gente calcula usando a lei de Coulomb. Então, vou copiar essa fórmula todinha para lá, certo? Força elétrica é igual a K local. Aí, nesse local, eu tenho duas cargas, A e B. Ele chamou de 1 e 2, mas é a mesma coisa, né? Duas cargas. Pode ser Qzão e Qzinho, tanto faz, certo? Tendo duas, está valendo. Dividido pela distância ao quadrado. Lembra do quadrado que você tem duas cargas, certo? Então vamos separar cada coisinha dessa aqui, ó. FE, K, QA, QB, distância, certo? Então bora aqui. A força é o que ele quer saber. Vamos lá para a questão. Qual é o valor de K? Qual é o valor do local? Quem é que sabe me dizer aí? Está muito pequeno. Deixa eu aumentar aqui, depois a gente volta para lá. Vai. Qual é o valor de K nessa questão? Quem é que se garante a responder? Qual é o valor de K? Boa, garota! Lembra que o K fala do local. E olha o que, é que ele diz bem aqui, ó. Ele diz que as cargas encontram-se no vácuo. Ah, lembra lá do que eu falei para vocês? Se não falar o local, ou se disser que é no vácuo ou no ar, K sempre vale 9 vezes 10 elevado a 9. Perfeito. Então, a primeira informação que eu tiro é que K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Show. Aí vamos para outra informação. A primeira carga vale quanto? Então é a questão na tela de vocês. Primeira carga vale quanto? Boa! Primeira carga aqui, ó, que ele chamou de carga 1 ou carga A, tanto faz. Ele diz que é 1 NC. Só cuidado para vocês não marcarem só 1 direto, certo? Lembra aqui, ó, do NC. Por quê? Porque aí a gente tem um prefixo. Então, vamos já falar sobre ele aqui, ó. Carga 1 é 1 NC. Aí se liga. Carga, a gente sabe que ela é medida em coulombs. Então esse C aí já tá beleza. Mas esse N aqui da frente, ó, não era para existir. Quer dizer que ele é um prefixo. Ele está substituindo uma potência. Aí vamos nós. Vou dar para você, mas já vou fazer a pergunta. Qual é a potência que vale esse N aí? Enquanto eu encontro aqui. Você lembra quanto é que vale essa aqui? Achei os prefixos. O N vale 10 elevado a quanto? Isso. Então, olha como faz diferença. Ó. Só por causa do diabo daquele Nzinho lá, pequenininho, aquele N é o nano. Então, ele está substituindo esse 10 elevado a menos 9. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que lá na minha questão, o meu valor não é 1, só 1. O meu valor é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Coulombs, porque a gente está falando de uma carga. Então, se ligou aí da diferença? Ó. Onde tem o Nzinho pequeno, eu estou colocando 10 elevado a menos 9, porque isso é um prefixo, certo?
Prefixo ele substitui uma potência. Então sempre tem aquela tabelinha perto de vocês. Ajuda pencas. Vamos lá, carga 2. Carga B vale quanto? Beleza. Carga 2, ó, não tem prefixo nenhum, então já é o valor dela direto. Ele diz que é de menos 2 coulombs, que é o que a gente espera. Ou melhor, menos 5, perdão. Menos 5 coulombs, direto, certo? Um detalhe a mais. O sinal negativo, tanto faz, certo? Você pode colocar ou não. Eu gosto de não falar de sinal. Então, posso dizer que a carga 2 é só 5 coulombs. Só para justificar. O sinal só serve para uma coisa, para você dizer se atrai ou repele. E a gente já sabe que as cargas se atraem. Então você pode ignorar o resto, certo? Então carga B, 5 coulombs. E a última coisa que falta é a distância. Aí arrocha aí, quanto é a distância entre as cargas? D vale quanto? Beleza, 0,3 metros. Também não tem prefixo, distância medida em metros, direto, de boa. Então vamos aqui dizer que D vale 0,3. Acabou. Separei tudo o que eu precisava. A força eu quero descobrir. O local, ele me disse que era o vácuo. Então no vácuo eu sei que K tem esse valor. A primeira carga, só fazendo uma retrospectiva. Ele me disse que valia 1 nanocoulomb. Só que aí eu peguei e troquei o valor do nano, que é o prefixo, pela potência dele. Então, 1 nano é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 9. Morreu a primeira carga. A segunda carga, ele me disse que era de menos 5. Só que o sinal tanto faz para nós, só interessa o valor para medir a força. Então, eu coloquei dizendo que era só 5. Morreu. E a distância, ele me disse que era de 0,3 metros. Também já coloquei aqui. Certo? Separei tudo. Agora a gente coloca na fórmula. Então, vamos lá. Força elétrica é igual a K, QA, QB, dividido pela distância ao quadrado. Então, como é que fica? Ó? A força eu não sei. Então, continuo deixando o F aqui. K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, vou colocar K 9 vezes 10 elevado a 9. Aí, vezes... Vou usar o ponto para separar. Ficou mais fácil vocês verem o que é cada coisa. QA, a primeira carga, vale 1 vezes 10 elevado a menos 9. Aí eu coloco 1 vezes 10 elevado a menos 9. Vezes carga B. Carga B é 5. Não tem potência, é só 5, direto. Então eu coloco 5, direto. Dividido pela distância. A distância é 0,3. Só que lembra que a distância é sempre ao quadrado. Então, esse 0,3 ele tem que estar ao quadrado. Certo? K, 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga, 1 vezes 10 a menos 9. A segunda é só 5. E a distância é 0,3. Só que como é ao quadrado, 0,3 aí ao quadrado. Então, pergunta. Qual é a primeira coisa que a gente resolve aí? Qual é a primeira coisa que precisa ser feita? Os parênteses. Beleza. Então, ó, vou até marcar aqui para vocês verem. Isso aqui que eu estou pintando de amarelo é o que eu vou resolver agora. O resto eu vou só repetir. 9, 10 a 9. 1, 10 a menos 9. 5 dividido. Aí eu vou fazer essa parte agora. Vou até aqui de lado aqui.
0,3 vezes... É ao quadrado, então é ele vezes ele mesmo, né? Vezes 0,3. Então vai ser 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 0 é 0. Na hora de somar, 9 mais 0 dá 9. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. Como eu tenho dois números depois da vírgula, então aqui embaixo na minha resposta, eu também tenho que ter dois números depois da vírgula. Então, dois números depois da vírgula, vírgula fica bem aqui. Resposta: 0,3 ao quadrado dá igual a 0,09. Certo? 0,3 ao quadrado dá 0,09. Show? Resolvi meus parênteses. O que é que eu resolvo agora? Qual é a próxima fase? Depois de parênteses, o que é que a gente faz? Tem uma antes. No geral, certo? Antes de resolver multiplicações e divisões, depois do... Isso, a gente resolve potências e raízes, certo? Mesmo que aqui não tenha, não tem nenhuma potência que não seja de 10, certo? Mas é sempre bom você criar esse hábito de se perguntar: tem parênteses? Opa, tem, então resolvo. Tem potência que não seja de 10? Não, não tem. Ótimo. Tem raiz? Não, não tem. Então, opa, me livrei das potências, agora eu vou para a multiplicação, certo? E o que eu falei também, se der para simplificar alguma coisa, simplifica que é mais fácil para nós, certo? Aí, nessa questão, vocês estão vendo alguma coisa que dê para simplificar? Sim ou não? Bateu o olho, dá para simplificar alguma coisa? O que vocês acham? Sim ou não? Isso. Eu tenho aqui, ó, na parte de cima, 10 elevado a 9 positivo e eu tenho 10 elevado a 9 negativo. É a mesma potência oposta. Então, pela regra da matemática, a lei da Shibata, papoca todas as duas. Simplificou, né, eliminei as potências, já fica mais fácil para a gente resolver agora, certo? O resto, esse 9 de baixo não dá para cancelar com o 9 de cima, até dá para dividir, mas cancelar não dá, porque é 0,09. Se for só um 9 limpo e seco embaixo, aí cancelava os dois, certo? No caso, vamos ter que deixar ele aí por enquanto. Aí vamos nós. Fazendo as multiplicações. Olha como está mais fácil agora, a parte de cima. 9 vezes 1 é o próprio 9, mas 9 vezes 5 dá quanto? 9 vezes 5. 45. Perfeito. Show. E o meu 45 está dividido para 0,09. Então, opa, divisão de número com vírgula. Mas agora a gente já aprendeu a fazer ele, né? Então, bora dividir aqui embaixo. Ó. O melhor, vamos fazer assim. Sempre diabo da vírgula. Nunca vem para ajudar. Nunca vem. Tem até um aluno meu que disse que matemática, quando está muito fácil, está errada. Concordo com ele. Então vamos fazer assim. Tentem fazer usando aquele método lá que eu ensinei para vocês. Tentem resolver. Eu vou fazer junto com vocês também, certo? Mas tentem vocês primeiro aí, para ver se vocês aprenderam mesmo. 45 dividido para 0,09. Tenta aí dividir do jeito que eu ensinei lá. Eu dou 2 minutos para vocês, certo? O tempo que eu tomo uma água.
45 dividido para 0,09. Faz aí, vamos já. E aí, meu povo, deu quanto? 500 só? Bora ver. Lembra lá, ó, para tirar a vírgula. Pergunta que a gente faz é: tem quantos números depois da vírgula? Quantos números depois da vírgula? Aí você vai me responder que tem 2, né? Que é o 0,9. Aí você faz. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, eu boto 2 zeros do outro lado. Beleza. Então, minha conta agora vai ficar 45, não. Vai ficar 4.500 dividido. Como a minha ideia é eliminar o diabo da vírgula, eu tiro a vírgula e 0 não tem valor. Então, o único número que me representa algum valor aí é o 9. Então, estou dividindo 4.500 por 9, certo? Só que divisão por 0 a gente sabe que é muito fácil, porque 0 a gente só repete. Então, qual é a divisão na verdade? É eu pegar 45 dividido por 9, dá quanto? 45 dividido para 9. Tá quanto? Boa! 5. Perfeito. E o que é que faz com 0? 0 a gente só repete. Ó. Tem 2 zeros em cima. Só tacar 2 zeros embaixo. Morreu. Certo? Então, resposta dessa questão. A gente disse que a força elétrica era uma força de atração, né, de 500 e toda a força é medida em newtons. Certo? Então, vamos fazer 2 momentos, certo? Tira logo o print aí, ó, da parte B. Deixa eu esconder essas coisas. Pronto. Taca aí o print da parte B. Depois o print da A e da C. Que não tinha tirado ainda. Na A a gente viu que era a força de atração. Na B a gente calculou a força e deu 500. Vou botar aqui logo. E na C, a gente viu que se aumentar a distância, a força diminui. Beleza? Para a última, para a gente encerrar, bem light, certo? Só para a gente ver se a gente realmente aprendeu. Uma questão de verdadeiro ou falso. A gente vai fazer item por item. Vocês vão me respondendo aí no chat, eu vou marcando aqui, certo? Verdadeiro ou falso? Bora lá. Primeira. Toda carga positiva, negativa e neutra possui campo elétrico. Verdadeiro ou falso? Valendo. Toda carga positiva, negativa e neutra possui campo elétrico. Verdadeiro ou falso? Primeira é falsa. Perfeito, laser. Precisa da interrogação não, você está certíssimo. Como é que a gente garante isso? Ó? Carga positiva, ela tem campo saindo.
carga negativa tem campo entrando na carga. Mas a carga neutra, ela é neutra, então ela não tem campo elétrico, certo? Então, o que tem campo é cargas positivas e cargas negativas. Perfeito, perfeito. Bora para 2. Não! Eu dei a resposta. Paga. Paga. 2. Vamos fingir que vocês não viram a resposta. A carga positiva, deve ter que tirar print. A carga positiva possui linhas de campo saindo da carga. Verdadeiro ou falso? Eu vou tirar ponto de vocês dessa. Não valeu não. Chateei agora. Verdadeiro, não precisa nem perguntar, né? Verdadeiro, verdadeiro. Falso. Que droga. Carga positiva tem campo saindo. Negativa tem campo entrando. Neutra que não tem campo. Então, carga positiva tem linhas de campo saindo da carga. Perfeito. Vamos para C. Na C diz: uma das formas de se aumentar a força entre duas cargas é aumentar a distância entre elas. Verdadeiro ou falso? Boa! Ui! Terceira afirmação, ela é falsa. Só para relembrar, estou falando de força e distância. Força é totalmente o contrário da distância. Quer dizer, se eu quero aumentar uma, a outra tem que diminuir. Então, quando eu aumento a distância, a força diminui. Quando eu diminuo a distância, a força aumenta, certo? Então, essa terceira aí ela é falsa, porque ela diz que para aumentar a força tem que aumentar a distância, e é justamente o contrário, certo? Quarta, todo corpo que possui elétrons é um corpo negativo. Verdadeiro ou falso? Quarta afirmação, ela é falsa. Beleza. Se ela me dissesse até aqui, ó, tava certíssimo. Todo corpo possui elétrons, né? Só para relembrar. Primeira coisa que a gente viu sobre a eletrostática. Todos nós temos átomos. Então, todo corpo tem próton positivo, tem elétron negativo, tem nêutron que é neutro. Todos têm elétrons. Agora, só é negativo quando ele tem mais elétrons do que prótons, certo? Mas não é por ele ter elétron que ele é negativo. Um corpo positivo também tem elétrons, certo? Então essa daqui está errada. E a última. Um gráfico de um campo elétrico em função da distância, né? Como é que o campo se comporta em relação à distância? Vai ser uma reta decrescente. Verdadeiro ou falso? O gráfico do campo elétrico em função da distância, ela é uma reta decrescente. Essa eu não comentei na aula, acabei até esquecendo de falar na revisão, mas quando a gente falou da aula de campo, tem essa questão aí, certo? Lembra da fórmula? A fórmula de campo é K, Qzão, D2. Né? Dividido pela distância ao quadrado. Matemática diz o quê? Que quando o meu gráfico ele é uma reta, é porque a função é do primeiro grau. Ou seja, todo mundo é elevado a 1. Nesse caso aqui do campo, ele é elevado a 2. Então, de cara, essa é uma questão falsa. Certo?
De novo, ó. Toda vez que falar que o gráfico vai ser uma reta, ou subindo ou descendo, você vai lembrar que é reta quando a função é do primeiro grau, certo? Eu não tenho ninguém elevado, todo mundo está elevado a 1. Aí o gráfico vai ser uma reta, ou subindo ou descendo, certo? Quando eu tenho funções do segundo grau, né, está elevado a 2, ó, o gráfico vai ser uma parábola. Parábola é aquele Uzinho. Então vai ser uma parábola ou para cima ou uma parábola para baixo. No caso, isso é matemática. Não quero saber da matemática, quero saber da física. Como é que a gente vai fazer o gráfico aqui, ó? Vai ser uma curva, certo? Então responda comigo. Se a distância aqui é pequena, o campo elétrico vai ser alto ou vai ser baixo? O campo vai ser forte ou o campo vai ser fraco? Se a distância é pequena, o campo é forte ou o campo é fraco? Se a distância é pequena, o campo é forte. Beleza. Aí vamos aqui. Se eu aumentar a distância, estou bem aqui agora, o campo ele fica mais forte ou o campo fica mais fraco? Se eu aumento a distância, o campo fica mais forte ou o campo fica mais fraco? Fica mais fraco, beleza. Também aqui. Aí eu continuo dizendo, se a distância aumenta mais, o campo fica mais forte ou o campo fica mais fraco? Mais fraco. Sempre que a distância aumenta, tanto o campo como a força diminui. Só que no caso, não diminui fazendo uma reta, diminui fazendo uma curva. Aí eu que errei o gráfico, vou desenhar o ponto em outro canto, que eu não sou besta, para dizer que meu gráfico está bonito. Olha aí, gráfico de primeira, me garanti. Pronto. Então esse aqui é o gráfico de um campo em função da distância. Ele é sempre uma parábola, né? Vou vender para botar no livro esse gráfico. Então, meu povo, essa é a revisão de física, certo? Espero ter tirado as dúvidas de vocês aí sobre a matéria. Então, de novo, eu reforço. Toda nossa aula foi gravada, eu espero que tenha sido. Então, vou lá postar no Classroom. Fico como dica também, dê lá uma olhadinha no material que eu postei agora há pouco, antes de começar a nossa aula. Que lá, além dessas daqui, eu coloquei mais 6 questões e eu já resolvi elas. Então tem todo um comentáriozinho dizendo como é que faz. Beleza? Então, meu povo, Deus abençoe todos vocês. Só sucesso amanhã na prova. Precisando, estaremos por aqui. Agradeço a participação de cada um. Qualquer dúvida, só avisar. Beleza? Gratidão a todos.